Nós viemos para mostrar esse vídeo sobre as atividades avaliativas. Então, muita atenção, nós iremos tratar das atividades que valem nota, como você vai acessar, como você vai saber se fez da forma correta, tá bom? Então, vamos lá para a tela. Então, clicando aqui em cima do nome da disciplina, você já cai nessa tela onde nós temos um filtro. Eu gostaria que vocês criassem esse hábito de utilizar o filtro. Por quê? Porque ele ajuda a facilitar a maneira, né, de vocês encontrarem todo o conteúdo que está disponível na plataforma. Vocês já perceberam que a explicação é um pouco extensa, então quando vocês deixam todas as atividades selecionadas na plataforma, fica um pouco mais difícil de encontrar, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar a seleção aqui das atividades que não são avaliativas, daquelas que são lá da nossa rotina de estudos da semana. Então vamos. Temos aqui na tela selecionadas apenas as atividades que são avaliativas, as atividades que valem nota e são uma nota maior, sabe? Então, eu peço que você tire o print da tela ou que você tire uma fotografia desse filtro para você salvar aí no seu celular. Para depois você lembrar, quais são as atividades que valem nota mesmo? Lembrei, é essa. Então veja só, vou começar explicando para vocês como acessar o fórum avaliativo. Vou tirar aqui a seleção da avaliação virtual, a seleção da prova presencial. Cada disciplina vai ter um fórum avaliativo. Alguns alunos, quando vêm até a unidade, para que a gente dê explicação de como funciona a plataforma, me perguntam: Leide, quando eu devo fazer o fórum avaliativo? É uma boa pergunta. Então, se cada disciplina tem 4 semanas de aula, a minha sugestão para você é que você tente fazer o fórum na metade do estudo do conteúdo. Então, passou as 2 primeiras semanas de aula, já acessa o fórum para ver se você tem condições de realizar a atividade. Se você não tiver condições, aí você ainda pode fazer a leitura do material que está disponível para conseguir fazer a atividade dentro do prazo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: as atividades avaliativas, elas têm um período de realização e esse período, ele não é prorrogado. Então, perdeu a atividade, aí você já está com uma nota bem abaixo da nota desejada, né, para aprovação. E tem um outro detalhe, que eu chamo de detalhe pulo do gato, é o quê? A prova presencial. Se perdeu a prova presencial, aí o problema é um pouquinho maior, né? Perdeu a prova, aí tem que solicitar a segunda chamada, tem uma taxa. Então, mais à frente, quando eu for falar só sobre provas, eu vou aprofundar um pouco mais. Então, como nós iremos fazer o fórum avaliativo? Primeira observação, então, minha sugestão é que vocês, na metade do estudo do conteúdo, já acessem para verificar o que está sendo pedido. Basta clicar nessa opção aqui em azul, Fórum. Depois que você clica nessa opção em azul, o fórum não está dentro do período de realização, por isso não está aparecendo aqui na tela. Mas vai aparecer para você na lateral esquerda da tela a pergunta que o professor da disciplina colocou acerca do conteúdo que está sendo estudado. Eu falo, gente, que o fórum é como se fosse uma sala de debate, só que é uma sala de debate a nível Brasil. Então, para você que está matriculado, né, na modalidade 100% online ou semipresencial, você vai acessar o fórum, que é uma sala de debate a nível Brasil. Lá você encontra alunos de vários polos do Brasil, é bem bacana. Então, o que é o fórum? O fórum é uma forma de você melhorar a sua ortografia. Então, o professor coloca uma pergunta sobre o conteúdo e você vai fazer um pequeno texto para que o professor corrija, né? Então, o professor corrigiu o seu texto, vai aparecer uma nota para você lá na tela, tá bom? Realizou esse fórum? Esse fórum, ele deve ser feito dentro do período indicado. Às vezes nós temos um material que o professor coloca, né? Às vezes ele coloca um texto, um artigo ou uma revista que você deve fazer a leitura para depois responder ao fórum. Fez a leitura do material, então você também já fica um pouco mais preparado, né, para fazer a atividade. Enviou no sistema, você já pode ficar acompanhando qual vai ser sua nota. A observação do fórum é que você deve fazer 2 postagens. Então, as postagens elas não devem ser iguais, não pode ser copiado do seu colega, né, e nem da internet. Copiou da internet, a nota é 0.
Então, preste muita atenção nessa orientação, viu, gente? Postou uma vez só, você vai ter direito só a metade da nota. Então, para fazer o fórum da forma correta, você deve fazer 2 postagens, tá bom? Vou voltar aqui na tela, onde eu mostro como você vai saber a sua nota. Nessa primeira tela aqui, você vai observar que o fórum vai ter a completude. Se a sua completude estiver aqui com 50%, significa que você só fez uma postagem da atividade. Se ela estiver com 100%, significa que você postou as 2 vezes que são necessárias, tá bom? Com relação à pontuação, vai vir indicado aqui para você nessa barrinha qual é a pontuação do fórum e qual foi a pontuação que você alcançou na atividade, ok? Então, vamos falar um pouquinho como fazer agora a avaliação virtual. Então, eu falei como fazer a avaliação virtual, mas é no plural, tá? Cada disciplina vai ter 2 avaliações virtuais. Essas avaliações, elas têm um período até grande para realização. Mas como eu comentei agora há pouco, vocês têm que ficar atentos para não perder essa data, viu, gente? Perdeu a data, não adianta vir até o polo. Ah, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, Leite? Tem como abrir um chamado? Então, no caso da avaliação virtual, ela é a única atividade avaliativa que você ainda consegue fazê-la em outro período. Vou mostrar para você como você vai fazer em outro período. Você tem um período da avaliação virtual. E caso você tenha perdido a atividade ou não tenha alcançado uma nota boa, você pode fazer o quê? A avaliação substitutiva. Ela tem esse nome substitutiva porque ela substitui a menor nota, mas eu considero ela uma recuperação da avaliação virtual, tá bom? Para acessar a avaliação virtual é bem simples também. É só clicar aqui em iniciar. Na lateral esquerda da tela, vai vir assim para você, iniciar a atividade. Depois que você inicia a atividade, é só assinalar as alternativas corretas. Na avaliação virtual nós temos 5 questões. Assinalou as alternativas corretas. Aí lá no finalzinho da página, você vai ter uma opção assim, confirmar o envio das atividades. Não se esqueça de fazer isso, viu, gente? Confirmou o envio da atividade, qual é o detalhe pulo do gato? No cantinho esquerdo da tela, para quem está acessando através de um computador, vai vir a situação da atividade. Se a situação da atividade estiver como cadastrada, está tudo ok, você realmente conseguiu enviar a atividade. Agora, se a situação estiver como iniciada, aí você não finalizou a atividade. Então, se estiver dentro do período de realização, você acessa e finaliza essa atividade, ok? Vamos voltar lá no filtro para a gente falar um pouquinho sobre provas. Então, prova presencial da disciplina. Lembrando, né, que os alunos que são da modalidade 100% online, eles têm também que fazer a avaliação que é presencial, viu, gente? Então, a prova vem escrito prova presencial da disciplina. Eu já tive aluno 100% online que falou assim, Leide, eu não vou fazer essa prova, não, porque eu sou aluno 100% online. Tá dizendo prova presencial? Então, gente, quem está com matrícula 100% online também tem que fazer essa prova, viu? Não deixe de fazê-la, não. O que você deve observar para realizar a prova? Primeira coisa, você vai observar o período de realização dessa prova. Tem um período de realização que está indicado aí na sua plataforma. Veja aqui na tela. Período de realização da atividade. Quando chega o período de realização da atividade, você tem um local para acessar essa prova e realizar. Logo mais eu vou te mostrar onde é. Perdeu a prova presencial? Você deve fazer o quê? Solicitar uma prova em caráter de segunda chamada. Essa prova em caráter de segunda chamada, ela tem um custo e não é um custo barato. Então se esforcem para que vocês não percam, né, essa prova presencial, porque financeiramente não é bacana, viu? R$50, quase R$50 a mais. Eu vou acessar logo mais a tela e mostro para vocês aonde vocês vão visualizar qual é o valor correto dessa solicitação, tá bom? Então, perdeu a prova de primeira chamada, vocês irão fazer a prova de segunda chamada, lembrando que tem que solicitar.
Agora, no caso de você ter realizado a primeira chamada ou ter realizado a segunda chamada e não alcançou uma média, vamos supor que a prova vale 5.000 pontos. A média mínima são 1.500 pontos e você atingiu 840, então você, aluno, você terá de fazer uma recuperação. Essa recuperação ela não é paga e dentro da sua plataforma, onde eu mostro aqui na tela, você tem o período de realização dessa atividade, tá bom? Qual é o período de realizar a prova de recuperação? Não se esqueça de fazer as provas e sempre olhar a nota que você tirou. Nunca deixe de fazer isso. Fez a prova presencial, aguarde alguns dias, por volta de no máximo assim, uma semana, para ver qual foi sua nota. Para caso você tenha ficado de recuperação, você já se programar para fazê-la. Eu vou voltar aqui àquela tela inicial para mostrar por onde vocês irão acessar a prova, tá bom? Então, para acessar a prova, basta você clicar aqui, olha, em agendamento de prova digital. Para você que está acessando de casa através de um computador, no cantinho direito da tela, lá na opção de serviços online, você encontra o agendamento de prova digital. Para você que está acessando através de um celular, a forma de acesso é um pouco diferente. Vou te mostrar aqui onde é. Você vai rolar a sua barrinha aqui de pesquisas, né, da plataforma, depois de atividades interdisciplinares, né, logo abaixo de atividades interdisciplinares, você terá essa opção de serviços online e logo em seguida também o filtro de agendamento de prova digital. Como acessar essa prova? Você vai clicar aqui em agendamento de prova digital e já vai abrir essa tela, onde você vai ter o nome da prova presencial, o período de realização, qual é a duração da prova e o link para você realizar sua prova. Eu peço muita atenção com relação às questões para a realização da prova. Leite, como assim as questões? Nós temos algumas informações importantíssimas que você não pode deixar de fazer a leitura. Agora que você já é o nosso aluno aqui da graduação, nós prezamos pelo quê? Pela proatividade. O aluno, ele sempre vai estar buscando a melhor maneira de se organizar para fazer as atividades e buscar também sanar suas dúvidas para fazê-las, não é isso? Então, nós temos aqui umas instruções para a realização da prova aqui nessa parte azul. Veja só aqui na tela. Atenção! Nós temos a instrução sobre alunos ausentes, sobre o período de realização dessas provas. Então, você deve se organizar, porque depois que você abre a prova no sistema, você deve fazer a prova em 3 horas. Se você abriu a prova e falou, nossa, eu esqueci que eu tinha que ir trabalhar. Abriu a prova, assinalou 2 questões e foi para o seu trabalho, chegou em casa, você não consegue acessar essa prova mais. Essa prova vai ser finalizada e a Unopar vai te pontuar só no que você já fez, tá bom? Então, no seu caso, que você acessou a prova e fez algumas questões, você pode cair na recuperação. Mas eu também tenho um enorme número de alunos que acessam a prova, visualizam as questões e não fazem a prova. O que vai acontecer com você? A prova vai ser encerrada depois que passar o período das 3 horas e, infelizmente, você vai ter que pagar a prova de segunda chamada, viu? Então, fiquem atentos a essas orientações que são muito importantes para que você não fique prejudicado. Agora eu vou mostrar aqui nessa tela para vocês, assim como eu fiz aqui no resumo da semana, né, a rotina de estudos da semana, um tópico com quais são as atividades avaliativas. Então veja aí na tela, nós temos então atividades avaliativas. O fórum avaliativo, cada disciplina tem um fórum e na metade do período da realização da disciplina você já vai acessar o fórum para ver se tem condições de realizar. Com relação às avaliações virtuais, veja aqui nessa bolinha, você vai observar que cada disciplina tem 2 avaliações virtuais. Essas avaliações virtuais, elas devem ser realizadas no período indicado. Caso você perca o prazo de realização, você tem a opção de fazer avaliação substitutiva. Então, o detalhe pulo do gato, a única atividade avaliativa que você tem uma oportunidade de fazer num outro momento, caso tenha perdido o período, é a avaliação virtual, tá bom? E a outra atividade avaliativa que é importantíssima é a prova presencial. Então, eu vou encerrar esse vídeo deixando uma mensagem importante para você. O aluno que deixa de fazer a prova presencial de alguma disciplina, ele automaticamente fica reprovado nas matérias, viu, gente? Então, por exemplo, eu tenho 5 matérias na minha plataforma, tenho 5 disciplinas.
e eu fiz a prova de 4 disciplinas, da 5ª disciplina eu não fiz a prova. Encerrou o período letivo? Ou encerrou o período de realização das atividades, né? No caso da prova de segunda chamada, encerrou o período até de solicitar a segunda chamada, então você vai ser reprovado por não ter feito prova presencial, tá bom? Então nunca deixe de fazer prova presencial. Ela é o peso que você tem dentro da disciplina para conseguir ser aprovado nela, viu? Então, agora que nós encerramos com essa tela aqui, com essas informações importantíssimas, nós iremos passar um outro vídeo para vocês com outras instruções sobre a plataforma, tá bom? Até logo!